Café com Cavanha traz o tema Parar e Desabastecer ou Não Parar e Contaminar, com Adriano Pires, economista, mestre em Planejamento Energético pela UFRJ, doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris, sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE. Boa noite, Adriano. Obrigado por aceitar o café e também ao vivo, com acesso pelo website cavanha.café. Boa noite. Boa noite, Cavanha. É um prazer participar do seu café, né? E vamos lá tentar conversar sobre um tema tão árido, tão difícil, né? Eu tenho falado que me sinto assim, numa situação de uma terceira guerra mundial, né? A gente sai na rua, não tem ninguém, né? O comércio fechado, né? Fronteiras bloqueadas, né? Entre estados, até entre cidades também, né? Então a situação realmente ou então, para ser um pouquinho mais poético, a gente está vivendo um filme de Hollywood, né? Um filme quase de um apocalipse, né? É uma situação que eu acho que nenhum de nós, né? Acho que nem eu, nem você, nem quem está nos ouvindo, participando do teu café, jamais poderia supor que ia passar, né? É verdade. Adriano, então, o mundo, vamos dizer assim, parou, né? Agora a pergunta foi o coronavírus chinês ou o óleo saudita? Olha, eu acho que, vamos lá, no final do ano passado, né, Cavanha, você já via a economia mundial desacelerando, né? Então o preço do petróleo já estava caindo. Aí quando chega o início do ano, essa crise econômica, né, ela é turbinada pelo coronavírus, né? E em paralelo, né, você tem lá a desavença, né, entre a Rússia e a Arábia Saudita em relação a como gerenciar o mercado de petróleo, né? É sempre bom lembrar, né, que a Rússia não é membro da OPEP, né, mas é membro da tal OPEP+. Essa OPEP+, foi criada porque a OPEP, lá do início dos anos 60, né, perdeu poder ao longo do tempo, né? Perdeu poder por dois motivos. Primeiro que hoje a OPEP só responde por 42% da produção mundial de petróleo. E segundo, talvez a coisa mais importante que dilacerou o cartel da OPEP, é que a situação socioeconômica dos países membros é muito diferente, né? Você não pode comparar a Arábia Saudita com Venezuela, Venezuela com Nigéria, Nigéria com o Irã, são coisas muito distintas, né? Então, com essa desavença aí entre Rússia e Arábia Saudita, né, a Arábia Saudita tinha proposto cortar em 1,5 milhão de barris. Lembra que naquela ocasião o petróleo já estava $45, né? Teve então aquela noite de domingo para segunda, né, onde o mercado asiático abriu com uma queda do barril aí de 30%, uma queda nunca vista aí, nesses anos aí que a gente acompanha o mercado de petróleo. E aí, de lá para cá, quer dizer, a crise do coronavírus piorou, né? A crise econômica está se aprofundando, né? Você vê que agora os Estados Unidos já está com um número de infectados maior do que a própria China, né? A maior economia do mundo. Então, agora a situação está se confundindo, porque mesmo que houvesse, na minha opinião, um acordo entre lá a Rússia, a Arábia Saudita e outros membros da OPEP e próprios Estados Unidos a respeito de cortar a produção de petróleo, eu acho que o impacto do preço vai ser muito pequeno, né? Então você poderia hoje ontem deu um preço de $28 o barril, hoje já caiu para $25 o barril, então eu acho que iria para quanto? Para 35, para 32, 33, então eu acho que agora as coisas, a crise econômica está determinando mais esse preço do barril baixo do que aquela desavença entre a Rússia e a Arábia Saudita. Mas o fato, né, Cavanha, é que a gente está vivendo uma situação no mercado de petróleo inédita, né? Inédita por quê? Porque você tem uma super oferta de óleo, está sobrando óleo e gás no mundo inteiro, consequentemente os preços estão caindo, né, bastante, tanto do gás quanto do óleo, e a demanda não cresce, ao contrário, a demanda está caindo. Porque em outras ocasiões, como falava o manual de economia? O manual fala assim, super oferta, preço cai, consumo sobe. E dessa vez, quer dizer, está se rasgando o primeiro capítulo do livro de Introdução à Economia, né, com o consumo caindo dia a dia, apesar do preço também estar caindo. Isso é um fenômeno coronavírus, né? Por quê? Porque como é que se resolveu atacar o coronavírus e a maneira que está sendo mais eficaz? São as quarentenas, são os isolamentos sociais. Você isola, o isolamento social fez com que as pessoas não andam mais de carro, as pessoas não andam mais de avião, então as pessoas não usam mais o combustível. Por sua vez também, a crise econômica é grande, as fábricas produzem menos,
tem escritórios fechados, enfim. Então, a crise do coronavírus fez quebrar essa lógica econômica de quando o preço cai, o consumo tem que subir. E é isso que a gente está se defrontando. Como é que a gente inverte isso? É uma questão difícil de responder hoje, né? Porque hoje, né, o cenário é de mais dúvida que de certezas, né? Agora, Adriano, você tocou um ponto, então queria puxar um pouquinho para um outro caminho de conversa. A Petrobras disse, eu vou ter que aprender a trabalhar com óleo a 25. Como é que é isso? Olha, eu acho que óleo a 25 vai ser difícil aprender a trabalhar, né? E aí não é um fenômeno, uma dificuldade só para a Petrobras. Eu acho que óleo abaixo de $30 é muito difícil para qualquer petroleira trabalhar. Então você vai ter o quê? Você vai ter falências de empresa, você vai ter redução de custos, você vai ter fusões e aquisições, né? E você vai ter revisão de todos os planos de negócio. A própria Petrobras reviu agora o plano de negócio dela, né, reduzindo de 12 bilhões de dólares o investimento desse ano, acho que para cerca de 8,5, 8, caiu uns 30%, né? E pela primeira vez que eu me lembro, né, Cavanha, se eu estiver errado, você me corrija com a sua experiência de mercado de petróleo, a Petrobras anunciou que vai cortar em 100 mil barris dia a produção, né? Então a gente vai ter aí uma grande dificuldade de passar por essa crise, né, de petróleo abaixo de $30, que não é bom para ninguém, né? Agora, eu acho também que esse petróleo a $25 vai reduzir drasticamente a oferta de petróleo no mundo, né? Por quê? O shale americano não produz com $25, acho que tem muito petróleo offshore que também não produz com $25, vão ser adiados investimentos na produção, vai cair, tá certo? As refinarias hoje já estão com problema, porque elas estão com muito estoque, né? E a carga na refinaria está caindo, porque você não tem demanda para consumir gasolina, consumir diesel, né? Então você também quase que está contratando um crescimento do petróleo na frente, né? Ah, mas vai crescer quando e que preço? Eu não sei, mas eu acho que daqui, talvez no final de 2021, a gente vai ter 21, acho que vai voltar um crescimento econômico. Quando voltar esse crescimento econômico, aqueles ciclos que a gente está acostumado à indústria de óleo vai se repetir, que a demanda vai voltar a crescer de maneira forte, né? Tem gente aí prevendo crescimento aí da China em 2021 de 8%, Estados Unidos de 5%, Brasil a mais de 3%, e aí não vai ter o óleo, porque foi cortada a oferta agora, e a gente vai ter outra disparada de preço. Então, eu acho que lá para o final de 21, a gente pode estar outra vez com óleo aí de 60, $70, né? E é esse efeito chicote que pode acontecer, quer dizer, você perdeu a estrutura, aparece a demanda, e aí os preços sobem muito porque não tem estrutura para aguentar. Exatamente, você lembra, a história meio que se repete, né? A gente às vezes esquece, né? Mas década de 90 foi um ano de petróleo muito barato, né? Petróleo na faixa de $16, né? Aí depois, na década de início de 2000, a economia voltou a crescer, o petróleo disparou. Lembra que em 2008, 2007, o petróleo chegou a mais de $100 o barril, né? Foi o que viabilizou o pré-sal, foi o que viabilizou, inclusive, a criação de uma série de empresas médias de petróleo no Brasil e no mundo, né, que o mundo estava com uma liquidez enorme, então todo mundo começou a fazer IPO de empresas, pegando dinheiro para meter no negócio de exploração e produção. Então esses ciclos econômicos, eles meio que se repetem. Esse ciclo atual de crise, ele é muito diferente porque é um ciclo que está matando gente, né? A doença, né, o vírus está matando gente e está dizimando a economia, né? Os ciclos econômicos, normalmente, eles dizimam a economia, né? A não ser, mas as grandes guerras. As grandes guerras eram um pouco também diferente, que você matava a gente, mas a economia voltava a crescer, porque tinha uma demanda muito grande, né? Lembra que a crise de 29, na realidade, ela foi resolvida pela Segunda Guerra Mundial, né? Então acho que é uma situação muito, muito particular que a gente vive hoje, né? E que a gente vai ter, na minha opinião, um mundo diferente quando acabar essa crise, né? Um mundo diferente porque acho que temos que enfrentar essa crise sanitária que o mundo vive, né? O mundo não pode, a gente não pode, né, Cavanha? O Brasil é um exemplo disso. Você não pode ter do lado da sua casa uma comunidade que não tem água e esgoto, né? Isso é inadmissível no mundo atual, né? Se a gente não tomar conta disso, outras guerras biológicas, outros vírus virão, né? Acho que a gente também tem uma excessiva concentração de riqueza na mão de poucos, acho que precisa de discutir isso, né? A gente precisa de mais
programas de assistência social, né? A gente precisa dar mais condições, mais renda para as pessoas terem uma vida mais decente, né? Entendeu? Eu acho que essa crise do coronavírus vai provocar essa mudança aí, mudança também em relações de trabalho. Acho que o home office no Brasil vai pegar, né? Acabou a crise, mas acho que muita gente vai continuar fazendo home office, muita empresa vai perceber que é mais barato o home office do que alugar escritórios caríssimos, de ter lá 20, 30 pessoas, uma fazendo fofoca à tarde, uma não gosta do chefe, etc. Talvez em casa o cara fica de camiseta e shorts, trabalha muito melhor. Então, acho que essa coisa do home office é uma coisa, na minha opinião, que vai pegar depois da crise, como até também meios de locomoção. As pessoas acho que vão tentar fazer horários de trabalho diferentes. Restaurantes, como vai ter mesa tão perto, né, Cavanha? Hoje em dia, você vai a um restaurante, eu estou com você no restaurante, o cara do lado ouve que a gente conversa, né? O cara tosse em cima de você. Então, acho que essas coisas tendem a mudar depois dessa crise que ela vai passar, né? Agora, como economista, e obviamente brasileiro e ser humano, quer dizer, o certo é isolar ou o certo é voltar a produzir, a consumir? Olha, Cavanha, eu acho que não é, a pergunta acho que não é essa. Eu acho que eu tenho visto aí um debate, né, que eu tenho colocado, que virou meio um fla-flu político, né, se é a favor do isolamento ou é a favor que as pessoas voltem a trabalhar. Eu acho que é uma falsa escolha de Sofia isso, né? Eu acho que a gente tem, em primeiro lugar, que ter atenção em preservar as vidas, né? Eu acho que agora o número 1 é a gente não deixar as pessoas morrerem e ter um número mínimo de infectados, antes de pensar em liberar as pessoas para ir trabalhar, né? Então, você tem que criar um planejamento, né? Um planejamento, então, como é que eu vou voltar a mandar as pessoas trabalhar? Então, acho que você tem que ter já planos de como é que você vai dar dinheiro na mão do cabeleireiro, do motorista, do garçom, do ambulante. Você tem que ter planos de isolamento às pessoas mais idosas. Você tem que fazer mais testes, né? Uma coisa mais importante é você testar mais o maior número possível de pessoas para ver quem realmente está contaminado e não está. Então, e aí você começa com essas políticas feitas e colocadas em prática a poder fazer um calendário para você mandar as pessoas voltar a trabalhar. Eu acho que é uma irresponsabilidade hoje, sem esse tipo de precaução, você mandar as pessoas para a rua trabalharem. Porque hoje a grande luta, o que é? Você tentar achatar a curva, né, de infectados. Porque se você solta as pessoas na rua e essa curva dispara num pico, você vai ter o quê? Você vai ter um colapso total no país e aí vai ter que ter uma quarentena muito mais complicada. Vai ter uma Itália, né? Hoje eu estava lendo, por exemplo, uma declaração, uma entrevista no jornal do presidente de Milão, que ele se sente arrependido de ter apoiado uma campanha que tinha em Milão, que Milão não para, né? Então ele está arrependido hoje de não ter colocado as pessoas numa quarentena, né? E eu acho que cabe, né, nós como brasileiros, como pessoas que acreditam na ciência, né, a seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e não ficar aí com esse achismo, né? Eu fico muito triste, né, como brasileiro, de ver o coronavírus virar objeto de campanha política, né? Então, isso é uma coisa muito triste para mim, né? Então, você está já antecipando meio que a eleição de 2022 em 2020, né? Então, acho que nesse momento a gente tem que ter serenidade, bom senso, está todo mundo unido, né? E não desunido, né? Então, combater um vírus da gravidade do coronavírus, a gente precisa de todo mundo junto, e não de um ficar falando que faz mais que o outro, um que está mais certo que o outro, né? Então, politizar o combate ao coronavírus, como está sendo feito no Brasil, é algo que a gente só lamenta e fica muito triste. Agora, você tocou no ponto da Itália e aí, indo para Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Brasil estão também com a mesma dubiedade de pensamento. O alinhamento político para resolver isso parece comum lá e aqui, né? Por que a gente não consegue fazer isso? Olha, eu acho que lá nos Estados Unidos, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que o Trump tem tido uma posição, o presidente Trump, muito mais serena e muito mais respeitando a ciência do que o nosso presidente Bolsonaro, né? Acho que o presidente Bolsonaro muitas vezes me dá a impressão que ele não está entendendo a gravidade da crise que a gente está passando, né? Eu acho que ontem a declaração dele que o brasileiro pode mergulhar em esgoto e não tem problema nenhum, a gente só tem que lamentar, né? Então, eu acho que ninguém está
ninguém está dizendo que não está preocupado com as consequências da crise econômica. A gente está super preocupado. Por isso que eu diria a você que o ideal seria hoje estar na televisão, não só o ministro Mandetta, mas estar o ministro Mandetta e o ministro Paulo Guedes do lado, o Mandetta explicando o combate à saúde, que é o principal hoje tema e o principal objetivo que a gente tem que ter, e o ministro Paulo Guedes explicando também o que está sendo feito do ponto de vista da economia. Você vê, por exemplo, ontem foi aprovado no Congresso Nacional o tal do voucher de R$ 600 para as pessoas de baixa renda, pessoal ambulante, etc. Mas como é que o cara vai receber? O sujeito que lê aquilo, ouve na televisão, tudo bem, eu vou ganhar R$ 600, mas como é que vai chegar na minha casa? Onde eu vou pegar? Então, acho que está precisando também, da mesma maneira que o ministro Mandetta está explicando como é que você combate, como é que você tem que fazer para enfrentar o coronavírus, está precisando também as nossas autoridades econômicas mostrar à população como é que você vai enfrentar a crise econômica. Um fato real que a gente tem que admitir é o seguinte, Cavanha, depois dessa crise, depois que isso passar, eu, você, todo mundo vai ficar mais pobre. Não tenha dúvida quanto a isso. Tá certo? Mas eu acho que quanto mais informação você der para a população, mais a população fica tranquila, né? Eu até defendo assim, quem tinha, no fundo, que está explicando esses pacotes econômicos para ajudar a pequena e média empresa, para ajudar o ambulante, o garçom, o cabeleireiro, tinha que ter uma grande campanha, inclusive de marketing também, capitaneada por quem? Pela Anitta, pelo Gabigol, pelo Neymar, entendeu? Porque essas pessoas, elas entendem a linguagem, acreditam neles. Infelizmente, hoje, a população, talvez de baixa renda no Brasil, acredita mais na Anitta e no Gabigol do que acredita em político, né? Então, o político, ele não tem o linguajar que essas pessoas entendem. Então, a gente está precisando de dar mais informação de qualidade e as coisas acontecerem de fato. Não adianta eu dar R$ 600. Se R$ 600 demorar muito a chegar, vai chegar antes o quê? O saque no supermercado, o saque nas farmácias. Né? E também não adianta eu abrir hoje os bares, restaurantes, porque não vai ter ninguém. Veja bem, você hoje, você abriu o bar perto da sua casa, você vai lá tomar chopp, você não vai. Você está com medo do coronavírus. Então você vai expor o cara o quê? O custo fixo do dono do botequim vai aumentar, porque ele está aberto, vai 2 gatos pingados lá, ele ainda está arriscado a ser assaltado. Então não é assim, não basta abrir o comércio para a economia vai voltar a crescer. Tem que abrir com as pessoas acreditando que a situação está minimamente controlada. Agora, então, quer dizer, do ponto de vista de biologia, é torcer para que tenha cura e vacina. Do ponto de vista econômico, é organizar a bagunça e fazer isso ser uma coisa com menos perdas pela frente. Eu acho que do ponto de vista da saúde, a gente tem que tem que ter quarentena, tem que explicar para as pessoas que precisa achatar essa curva. Hoje mesmo estava escutando o secretário executivo do Ministério da Saúde falando que agora vai vir chikungunya, dengue, influenza. Então vai vir uma série de outros vírus aí que vão conviver junto com o coronavírus. E ele estava falando que os sintomas iniciais são muito parecidos. Né? Então isso é outro problemaço que você vai ter. Então o que me parece que tem que ser feito é continuar na quarentena, tentar testar o maior número de pessoas possíveis, que só assim você vai saber realmente quem está infectado, quem não está. A gente tem casos aí, por exemplo, o nosso ministro de Minas e Energia testou positivo, né? E eu tenho conversado com ele e, graças a Deus, ele tem me dito que ele está assintomático, quer dizer, ele não está sentindo absolutamente nada e ele está com o positivo do coronavírus. Então, a gente tem que testar, e aí tem que ter planos para levar renda, dinheiro para a população mais de baixa renda, tem que financiar as empresas de pequeno e médio porte, a tal da maquininha seria uma maneira interessante você levar financiamento às empresas de médio e pequeno porte, e aí sim você faz um calendário de saída do isolamento, entendeu? Dessa maneira eu acho que é uma coisa razoável. Agora, e vamos parar, né, pelo amor de Deus, com esse fla-flu político, né, em transformar o coronavírus num debate político, porque não é um debate político, o coronavírus é um debate de saúde pública. Certíssimo, muito bom. Adriano, a gente não vai estender muito, 20 minutos que a gente tinha falado, mas eu queria deixar você à vontade aí para as suas conclusões aí desses 2 temas, coronavírus e economia. Eu acho que a gente já falou bastante dos 2 temas, eu vou deixar aqui uma
uma mensagem otimista. Acho que a gente está precisando ser otimista, né? Porque está todo mundo baixo astral, né? Eu brinco que está todo mundo isolado e desolado, né? Então, a minha mensagem é uma mensagem de uma música do Lulu Santos, né? Tudo passa, tudo sempre passará. Tá certo, tá ótimo, Adriano. Gostaria de agradecer a Adriano Pires pela conversa e vamos voltar mais vezes aí, tomara que com notícias muito melhores do que essa, falando novamente do crescimento do país. Isso, vamos combinar um café com Cavanha para brindar o fim dessa crise. Muito obrigado. Um abraço, boa noite a todos, um prazer mais uma vez falar com vocês. Obrigado a todos também.